Olá! Sabe aquele probleminha chato no carro que parece simples, mas que na verdade esconde um mundo de engenharia por trás? É exatamente essa jornada que a gente vai fazer hoje. De um sintoma bem comum até o sistema complexo que faz tudo funcionar. Pensa só, quem tem ou já teve um Volkswagen, um Gol, um Fox, uma Saveiro, com aquele motor EA111, talvez já tenha passado por isso. Você chega em casa, desliga o carro, tira a chave da ignição e a ventoinha continua ligada. No máximo, fica lá, girando sem parar. Parece um defeito bobo, né? Mas, na verdade, isso é só a pontinha do iceberg. É o nosso ponto de partida para entender muito mais sobre como um carro funciona. Então, vamos começar por aí pelo sintoma. O que será que o carro está querendo dizer com isso? Olha, a primeira coisa a saber é que isso não é um bug, não é um defeito aleatório. Na verdade, o carro entrou de propósito num modo de emergência. A ventoinha não está só ligada, ela está girando na velocidade máxima dela, o que a gente chama de segundo estágio. E por quê? Para proteger o motor. É uma medida de segurança para evitar o superaquecimento a todo custo. Ou seja, foi uma decisão calculada do sistema. E o mais curioso é que, na maioria esmagadora das vezes, a causa disso tudo é, bem simples na verdade, ar. Bolhas de ar presas lá no sistema de arrefecimento. Essas bolinhas de nada conseguem enganar os sensores de temperatura. O carro acaba achando que está fervendo, mesmo que o motor esteja frio, e aí aciona o plano de emergência. Mas a boa notícia é que, para essa causa mais comum, a solução é bem manual. É um procedimento que os mecânicos conhecem bem, chamado sangria do sistema. E o que é essa tal de sangria? Bom, a ideia é bem intuitiva. É tirar, expulsar todo o ar que ficou preso lá dentro. O objetivo é que só o líquido de arrefecimento, o aditivo, circule pelo motor, sem nenhuma bolha para atrapalhar. Porque, né? Um sistema sem ar é um sistema que funciona direito e que dá a informação correta para os sensores. E o processo em si é bem direto. Basicamente, com o motor frio, claro, a pessoa localiza a mangueira de retorno do radiador, que costuma ser o ponto mais alto do sistema. Aí, é só desconectar essa mangueira. Conforme se vai completando o nível do líquido lá no reservatório de expansão, a própria água vai empurrando o ar para fora, por essa mangueira que está solta. A hora que começar a sair um fluxo contínuo de água, sem falhar, sem cuspir bolha, pronto, o ar saiu. Simples, né? E funciona. Beleza, problema prático resolvido. Mas, aqui que a coisa fica interessante. A pergunta de $1 milhão é: como é que o carro sabia o que fazer? Como ele decidiu entrar em modo de emergência? E é aí que a gente sai um pouco da mecânica e mergulha de cabeça na eletrônica. Pois é, agora a gente vai conhecer o cérebro da operação, a peça que de fato toma as decisões. A gente está falando da ECU, a sigla para Unidade de Controle do Motor. Pode pensar nela sem medo como o cérebro do carro. É ela que fica o tempo todo lendo as informações de dezenas de sensores espalhados pelo motor e pelo carro todo. E com base nesses dados, ela dá os comandos para os atuadores. Tipo, ventoinha, ligue agora no máximo! E o mais legal é o que essa citação mostra. A ECU não fica só esperando o problema acontecer para reagir. Não, ela é proativa. O software dela já é todo programado pensando no que pode dar errado. Ele tem planos de contingência para um monte de situações. Esse modo de emergência da ventoinha é um exemplo perfeito disso. É a engenharia pensando na resiliência do sistema. E não é qualquer cérebro, não. É um cérebro parrudo feito para aguentar o tranco. Análises de engenharia reversa de uma ECU dessas, como a da Bosch, mostram que o hardware é, super robusto. Ele foi projetado para sobreviver às piores condições que se pode imaginar dentro de um cofre de motor. Pense em calor extremo, frio congelante, vibração o tempo todo, ela aguenta. E essa mentalidade, essa filosofia de precisão e de robustez não para na eletrônica, não. Ela se espalha por toda a parte mecânica do carro. Pensa assim, se a ECU é o cérebro, a suspensão e a direção são o esqueleto e os músculos que dão a postura para o carro na estrada. E a gente vai ver agora como essa mesma busca por precisão se aplica em algo fundamental, a geometria das rodas. Exatamente, porque o jeito que as rodas encostam no asfalto é algo calculado com o mesmo rigor, com a mesma precisão de uma linha de código dentro da ECU. Muita gente acha que alinhamento serve só para não gastar o pneu torto, mas é muito mais do que isso. Alinhamento é segurança. É garantir que o carro vai ter um comportamento previsível, que ele vai responder do jeito que se espera. É um ajuste finíssimo, de milímetros e graus, para fazer o carro andar em linha reta, contornar uma curva com estabilidade e obedecer direitinho ao comando do volante.
Vamos pegar 2 exemplos clássicos, direto do manual de serviço. O primeiro é a convergência. Imagina que a gente está olhando as rodas da frente do carro por cima. Se as pontas delas estiverem viradas um pouquinho para dentro, uma para outra, isso é convergência positiva, ou towing. Se estiverem apontando para fora, é negativa, ou tow out. E essa pequena diferença muda completamente como o carro se comporta em linha reta ou quando começa a virar numa curva. Agora, o camber. Essa imagem aqui é ótima para entender. O camber é a inclinação da roda no eixo vertical. Se a gente olhar o carro de frente, se o topo da roda estiver inclinado para fora, é camber positivo. Se estiver para dentro, é negativo. E por que isso importa? Porque esse ângulo define qual parte da borracha do pneu vai estar em contato com o chão durante uma curva. Isso afeta diretamente a aderência do carro. E agora, vamos amarrar todas essas pontas. A gente vai voltar lá para o sintoma inicial e entender a imagem completa. Então, olha só que jornada. A gente começou com uma ventoinha teimosa que não queria desligar. Descobrimos que a culpa era de uma simples bolha de ar. Essa bolha de ar nos levou até o cérebro eletrônico do carro, a ECU, que executou um protocolo de segurança super bem pensado. E ao ver como esse ECU funciona, a gente entendeu que essa busca por precisão e segurança se reflete em toda a parte mecânica, até nos ângulos milimétricos do alinhamento das rodas. No fim das contas, a grande lição é essa. Um carro não é só um amontoado de peças. É um sistema totalmente integrado. Cada parafuso, cada linha de código, cada ajuste de suspensão, tudo, absolutamente tudo, foi pensado para trabalhar em conjunto, em perfeita harmonia. Um manual como esse é a prova viva dessa complexidade toda. Isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Da próxima vez que aparecer uma luzinha no painel ou algum barulhinho diferente, vale a pena lembrar de toda essa cadeia de engenharia que está trabalhando em silêncio debaixo do capô. E aí fica a reflexão. O que será que é mais impressionante nesse sistema todo? A força bruta do hardware feito para aguentar tudo? A inteligência do software que prevê os problemas? Ou a precisão absurda da mecânica? Fica aí a pergunta para a gente pensar.